estão evidentemente aflitas com o que está a acontecer. Agora é mesmo o tempo de solidariedade com os portugueses, sobretudo com os portugueses que vivem na Venezuela, e como disse há pouco, são muitos e muitos milhares. E agora vimos de volta para o território europeu, vamos até ao centro da Europa, vamos até à Suíça, ou melhor, vamos ficar aqui mesmo no estúdio, porque tenho aqui ao meu lado Adélio Amaro, o diretor da Gazeta Lusófona, que se publica na Suíça, exatamente, e que fala sobretudo e que tem como público-alvo os portugueses da Confederação Helvética. Bem-vindo a este nosso programa. Como é que está neste momento a Gazeta Lusófona? Boa noite, obrigado pelo convite. O Gazeta Lusófona, felizmente, está bem. Continua a fazer o seu papel destes 24 anos da sua existência, que é estar ao lado da comunidade portuguesa residente na Suíça, a tentar acompanhar as suas atividades. E isso faz com que o Gazeta esteja bem. Do ponto de vista financeiro, que é sempre essas preocupações, quando falamos em jornais da comunidade e mesmo jornais regionais, não nos podemos queixar, mas temos lutado por isso, né? Procuramos sempre também estar a par do que é o aspecto comercial para podermos servir melhor os portugueses na área social, na área cultural, e isso permite-nos dar outro âmbito a tudo aquilo que fazemos no jornal. Portanto, estamos bem. E de que maneira é a reação dos portugueses que vivem na Suíça? Bom, eles têm, ao longo destes 24 anos, habituaram-se a receber o jornal. A nossa grande preocupação, o nosso grande motivo... O jornal chega à casa dos portugueses ou é comprado em banca? Como é que funciona? Sim, é todo por assinatura e temos alguns jornais que são distribuídos em associações. Portanto, a maioria é por assinatura, tanto na Suíça, temos uma pequena parcela em França e também em Portugal, pessoas que foram ex-imigrantes e que voltaram a Portugal e querem continuar a receber o jornal. Mantém ligações à Suíça? Sim, mantém essas ligações e o jornal é informativo nesse aspecto, porque toda a informação que divulgamos no jornal é das atividades dos portugueses na Suíça. Portanto, não é aquele jornal antigo dos anos 60, 70 das comunidades em que dava notícias de Portugal para os imigrantes. Claro, este não, claro. E como temos uma dinâmica tão grande do ponto de vista associativo na Suíça, da área de Portugal, como é óbvio, claro, permite-nos ter também sempre matéria para termos estas 40 páginas mensais. Adélio, houve aqui uma altura muito difícil para todos nós, em todo o mundo, que estou-me a referir concretamente ao período da pandemia, em que as associações naturalmente tiveram que cessar as suas atividades. Agora há um recomeço. E de que maneira é que as associações, que já o disse bem, as associações são muito fortes na Suíça e são muito participadas. De que maneira é que houve um voltar à vida por parte das associações de portugueses na Suíça? Bom, eu penso que agora está tudo a reabrir de uma força tremenda. Que se temia, não é? Que a questão da pandemia, muita gente dizia que algumas associações não iam abrir, que iam fechar portas definitivamente, mas não é isso que está a acontecer, felizmente. Estão a aparecer com mais força. E estamos com um pequeno problema, se posso usar essa expressão, para dizer que às vezes nos falta espaço para divulgar aquilo que está a acontecer da comunidade portuguesa na Suíça. São muitas atividades mesmo, desde grupos de folclore, desde a simples associação social, cultural, mesmo desportiva, tudo isso está a acontecer agora muito rapidamente, o que é bom sinal. Os portugueses estão novamente ativos na Suíça e isso permite-nos dar um novo alento para a nossa comunidade. Dadas algumas questões da vida fiscal das pessoas, e também ao facto de a Suíça ter fechado muito a imigração, tem vindo a diminuir bastante o número de portugueses na Suíça. Sim. Pessoas que vieram, inclusivamente, que regressaram ao seu país natal. De que maneira é que vê essa problemática? Sim, isso é um dos grandes problemas dos portugueses na Suíça. Ao longo dos últimos anos tem descido a nível percentual muito eu digo muito grande porque antes era positivo, né? Mas nos últimos anos tem sido 1,5%, 1,6% de portugueses a regressar e muitas vezes por essas questões fiscais, né? A Suíça está nitidamente a fechar a porta aos imigrantes, não só aos portugueses, como é óbvio, mas esse problema fiscal faz com que muitos regressem até mais cedo ao seu país, recolham aquilo que conseguiram amealhar ao longo de anos e voltam mais cedo, pedem a reforma mais cedo para regressar a Portugal. Certo. E a imigração, a nova imigração também não existe muito, ou seja, os suíços fecharam muito as portas aos imigrantes, sobretudo aqueles que iam para a indústria hoteleira. Exatamente, fecharam a porta, mas estão a abrir a porta àqueles que têm trabalho qualificado. E sim, notamos alguns imigrantes, os novos imigrantes portugueses na Suíça, mas são pessoas com formação, principalmente na área da tecnologia, na área da saúde. Na área da farmacêutica. Na área da farmacêutica, claro. Sim, e isso está a acontecer nos últimos anos.
aquele trabalhador que nós chamávamos de construção civil, de hotelaria, etc., aí sim está a ser mais complexo. Tem mais dificuldades, não é? Exatamente. Olha, concretamente, em relação ainda à Gazeta Lusófona, já o disse, que vocês procuram, sobretudo, dar notícias sobre as atividades dos portugueses na Suíça. Exatamente. Esse é o grande papel que temos desenvolvido e foi sempre esse o objetivo do fundador e do primeiro diretor, o Adelino Sá, era servir a comunidade portuguesa na Suíça e ajudá-los. Não só nessa questão fiscal que falávamos há pouco, mas também da integração dos imigrantes que chegam ao território, principalmente mais a norte na Suíça, onde a língua é o alemão, e às vezes é mais complexo integrar. E o Gazeta Lusófona tem ajudado a fazer esse papel, divulgando a informação, ajudando até às vezes fora das páginas do jornal algumas das pessoas para que se possam integrar mais facilmente. Nesse aspecto é um papel fundamental para que o jornal continue a existir. Os suíços não são propriamente um povo muito acolhedor em relação aos imigrantes. Os portugueses têm tido dificuldade nos últimos anos? Eu não sei se tem tido dificuldade nos últimos anos. A verdade é que a comunidade portuguesa se integra bem em qualquer país e na Suíça não é exceção. A Suíça não aceita às vezes bem os imigrantes, não são só os portugueses, Sim, claro. dizer, porque os portugueses são a terceira comunidade imigrante na Suíça. E são os mais trabalhadores, pelo menos têm essa imagem de trabalho e de tranquilidade que é. Sim, mas tem havido um crescimento a nível de respeito perante os portugueses na Suíça e por incrível e por estranho que isso possa ser ou não, tem a ver com a questão do futebol e o fenómeno da grande figura do futebol que foi Cristiano Ronaldo, fez por incrível, fez com ainda é e será sempre, fez com que os suíços olhem para Portugal de outra maneira, porque o reconhecem através do futebol e depois vão conhecendo também a cultura portuguesa. Temos muitos suíços já integrados dentro das comunidades portuguesas que estão na Suíça, querem conhecer a gastronomia, querem conhecer a cultura. E há também muitos casais que são suíços e portugueses, não é? Sim. Portanto, houve uma certa miscigenação nesse aspecto. Sim, e está a casar com portugueses a casar com suíças e suíças a casar com portugueses. Sim, e está a acontecer outro fenómeno que é alguns suíços que casam com portugueses, querem conhecer e viver em Portugal. Procuram sítios mais calmos em Portugal, conseguiram amealhar algum dinheiro durante a sua vida e agora querem passar os últimos dias em Portugal. Portanto, isso também revela que os suíços estão a integrar, de certa forma, dentro daquilo que é a cultura portuguesa também na Suíça. Adélio, tem alguns projetos em breve para a Gazeta Lusófona? O Gazeta Lusófona continuará a acompanhar a comunidade portuguesa. E uma coisa muito interessante que está a acontecer na Suíça é a realização de jornadas e de fóruns dentro destas problemáticas todas que envolvem a comunidade portuguesa. E aí vamos continuar a apostar, como ainda há pouco tempo fomos parceiros no primeiro fórum sobre Portugal, que correu muitíssimo bem em Lausanne, e queremos continuar a apostar nessa área, porque passa sempre pela área da formação das pessoas e também a informação que poderemos dar e ajudar a essas mesmas pessoas, que no fundo são portugueses, a viver a boas centenas de distância da sua terra. Muito bem. Adélio Amaro, quero agradecer o facto de ter estado aqui no Palavra aos diretores. Já não tínhamos aqui um diretor da Gazeta Lusófona há algum tempo, desde que o Adelino saiu, a quem mandamos naturalmente um abraço. Agradeço o facto de ter estado aqui connosco. Muito obrigado e até breve. Luís Costa, é sempre bom sabermos que há jornais portugueses na diáspora que estão bem, como é o caso da Gazeta Lusófona. E sobretudo depois de uma fase que se antevia difícil. Eu próprio achei que a Gazeta Lusófona tinha cumprido a sua missão, teria chegado ao fim dos seus dias, digamos assim. Mas não. Mas felizmente Adélio Amaro, que está no projeto, creio que desde a fundação, ele me desmentirá se for assim, assumiu a liderança deste barco e felizmente um país tão fundamental para as comunidades portuguesas como a Suíça volta a ter o seu jornal. E era fundamental, era imprescindível que tal acontecesse e, portanto, daqui uma saudação especial para o papel que o Adélio Amaro teve de resgatar a Gazeta Lusófona daquilo que podia ser o seu fim precoce. Claro. Felizmente isso não aconteceu e, portanto... E cá estamos nós. Aqui está um elemento fundamental das nossas comunidades na Confederação Helvética que permanece ativo, que se saúda e que, de alguma forma, celebramos ao trazer hoje como convidado o Adélio Amaro ao programa. Sim, senhor, e a Gazeta tem o seu espaço na Suíça, e ainda bem, e tem sempre também aqui um espaço aqui no Palavra aos Diretores.